Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver os gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, né? A importância dos gráficos, de entender o gráfico para estar analisando a questão, as questões, desenvolvendo as questões com base nos gráficos que serão apresentados, certo? Então, assim, trabalhar com esses gráficos desses movimentos, ele permite uma melhor compreensão de algumas características desses movimentos. Por exemplo, no estudo do movimento, nós sabemos que o espaço ele varia em relação ao tempo, não é isso? S e T. Então, cada valor de T, né, de tempo, nós associamos a um único valor de S. Nos fenômenos físicos, algumas grandezas elas têm uma interrelação e variam segundo algumas funções. Essas relações podem ser representadas por gráficos, que permitem a análise e a interpretação dos fenômenos físicos que estão sendo analisados. Ou seja, um gráfico ele vai representar um fenômeno físico, alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo e que pode ser representada graficamente. Com a base na análise desse gráfico, a gente pode saber se o movimento é uniformemente variado, se é progressivo, retrógrado, várias características desse movimento que pode ser analisada com base no gráfico, certo? E nós vamos estar trabalhando a construção desses gráficos. Claro que a gente vai trabalhar, normalmente, os gráficos nós vamos trabalhar do plano cartesiano, né? X, Y. Normalmente vai usar sempre X e Y, que vai ter um ponto de origem, né? Isso, um ponto que eles vão interceptar, que é o ponto de origem. Então, assim, onde x a gente sabe que o plano cartesiano x vai ser a abscissa e y vai ser a coordenada ou a denada, certo? Então, assim, você já tem a noção disso. Nós vamos ver agora como é que a gente aplica esse gráfico na física, certo? Nos movimentos uniformes e no movimento uniformemente variado. Então, assim, só para a gente relembrar, velocidade, a gente já sabe que V, que é a velocidade média, é igual a ΔS dividido por ΔT, e a função horária do movimento uniforme é o sorvete, não é isso? S, que é igual a S0 mais V vezes T. Então, essas duas fórmulas aí, elas retratam do movimento uniforme. Já para o movimento uniformemente variado, nós vamos ver a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, e a função horária da velocidade, que é V, que é igual a V0, mais a aceleração vezes o tempo, e a função horária do espaço, que é S, que é igual a S0, mais V0 vezes T, mais A sobre 2, mais AT ao quadrado dividido por 2. Lembrando que se o movimento for vertical, nós vamos substituir aqui o A por G, que é a gravidade, certo? E nós podemos utilizar Torricelli quando a gente precisa encontrar velocidade, ou aceleração, ou espaço. Quando a gente não tem um tempo, a gente utiliza a equação de Torricelli, ok? Então, assim, esses gráficos, essas fórmulas aqui, elas são aplicadas diretamente nos gráficos. A gente tem como extrair esses dados que são aplicados aí nessas fórmulas dos gráficos que nós vamos analisar nessa aula de hoje, ok? Então vamos lá. A velocidade no movimento uniforme ele é constante. Então o gráfico é uma reta paralela com o eixo do tempo. Então olha só, nós temos aqui, claro, um plano cartesiano, né, de velocidade vezes tempo, x e y. Como a velocidade ela é constante no movimento uniforme, ele é constante, então o que acontece? Quando ele está no repouso, tá vendo? V0 é igual a 0, ele está em repouso. Quando ele está, nós temos também a opção de V ser maior que 0, o movimento ele é progressivo, e V menor que 0 retrógrado, certo? Então aqui nós temos um gráfico do movimento, da velocidade no movimento uniforme. Já esse outro gráfico ele vai retratar o espaço do movimento uniforme, é uma reta. Por que uma reta? Porque a aceleração
o espaço ela vai variar em relação de acordo com o tempo, certo? Ele vai se movimentar uniforme, ele vai percorrer iguais espaços em iguais intervalos de tempo. Por exemplo, 1 segundo, 2 metros, 2 segundos, 4 metros e assim por diante. Por isso que o gráfico ele é uma linha reta, tá vendo? Tanto no movimento, ou no caso do movimento uniforme. Quando essa reta passa no ponto de origem aqui, nós vamos ter que y é igual a b vezes x, certo? B vezes x. Se ela vai cruzar um outro ponto, tá vendo? Nós vamos ter que y é igual a a mais b vezes x. Se nós formos analisar aqui o que está dando aqui, ó, eu posso estar utilizando, por exemplo, a forma do sorvete. É S, que é igual a S0 mais V vezes T. Tá vendo? V vezes o tempo. Pronto. Já encontrei a minha solução. Aqui, ó, S é igual a V vezes o tempo. Ok? Transformando a nossa fórmula aí. Então, quando ele vai passar aqui, por que isso aqui vai ser zero? Porque o S0 vai ser zero, então não vai servir para nada, tá vendo? Então, a gente pode simplificar a fórmula para S, que é igual a V vezes tempo, velocidade vezes o tempo. Uma coisa interessante que a gente pode analisar no gráfico é o seguinte. Se a gente calcular a área desse espaço, consequentemente, nós vamos achar o tempo. Aqui tem um gráfico que é da velocidade em função do tempo, tá vendo? A velocidade do tempo. Se eu calcular a área, tá vendo? Entre T1 e T2, eu vou encontrar o espaço que foi percorrido. Então, lembrando que a área, tá vendo? A área, ela é numericamente igual ao espaço percorrido, a variação do espaço percorrido, certo? Então aqui, ó, eu vou fazer o que? Multiplicar para achar o espaço aqui, multiplicar a base, tá vendo? A base aqui vezes a altura, tá vendo? Ou seja, aqui nesse caso ΔT, tá vendo? Que é T2 menos T1 da ΔT, e aqui é V, a velocidade que o móvel descreveu nesse intervalo de tempo. Então, a área ela é numericamente igual ao espaço, à variação de espaço. Para encontrar a área, vamos ver aqui algumas fórmulas que você já conhece, só para a gente estar relembrando. A área, se é um quadrado, um retângulo no caso, é o lado 1 vezes o lado 2, ou base vezes altura, tá vendo? Se for um triângulo, para encontrar a área é base, tá vendo? Vezes a altura dividido por 2, para achar um triângulo, qualquer que seja o tipo de triângulo. Para achar a área de um trapézio, tá vendo? É B mais A, tá vendo? Ou B mais B vezes a altura, dividido por 2. A base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, assim, a gente encontra a área de figuras planas, certo? E, claro, se eu encontrei a área, consequentemente, eu vou estar encontrando o deslocamento ou a variação de espaço que esse móvel percorreu nessa trajetória. A tangente do ângulo no gráfico do espaço em relação ao tempo, né? A gente está falando do gráfico em relação ao tempo, é o valor da velocidade. Ou seja, a tangente ela é numericamente igual à velocidade. Tá vendo? Numericamente igual à velocidade. Então, para encontrar a tangente, como é que nós encontramos a tangente? É cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ó. Cateto oposto é ΔS e cateto adjacente ΔT. Tá vendo? Então, eu encontrei a tangente, eu logo encontro a velocidade. Às vezes não é necessário na fórmula utilizar a fórmula de velocidade. A gente já sabe que V, velocidade, é igual a ΔS sobre ΔT.
Então, se no gráfico aqui, porque já está definido para facilitar o entendimento de vocês, está ΔS, está ΔT. Mas só se eu tivesse o cateto oposto e o cateto adjacente, então o que eu faria? Dividir o oposto pelo adjacente e aí a gente encontraria também a velocidade. Ou seja, a velocidade é numericamente igual à tangente ou vice-versa. Nós temos aí os gráficos do movimento uniforme, né? Todos os gráficos do movimento uniforme. E aí o que acontece? Se o movimento é progressivo, tá vendo? Nós temos aqui o espaço em função do tempo, tá vendo? E quando o espaço é em função do tempo, nós temos uma equação, uma função de primeiro grau, que é S que é igual a S0 mais V vezes T. Olha só, quando a seta ela está apontando para cima, significa que o movimento é progressivo. Quando a linha que vai unir essas retas, ela for para baixo, o movimento é retrógrado. Olha a diferença. Para cima, progressivo, para baixo, retrógrado. Quando a velocidade é constante, no movimento progressivo, o V vai estar acima do zero. Está vendo? Porque V é maior que zero. Quando o movimento é retrógrado, o V vai ser menor que zero. Então ele vai estar abaixo da reta, tá vendo, do T. Então o movimento é retrógrado. Na aceleração, ela já é uma função constante, tá vendo? A aceleração é constante porque o movimento é uniforme. Então a aceleração é constante, vai ser igual a zero. Então, nos dois casos, são iguais, tanto no movimento progressivo como no movimento retrógrado, ok? Vamos ver aí o movimento uniformemente variado. Alguns gráficos aí do movimento uniformemente variado. A aceleração, o gráfico da aceleração, é uma reta paralela com o eixo do tempo, pois no movimento uniforme, lembrei, a aceleração ela é constante, certo? Então o que acontece? Ela vai estar paralelo ao eixo do tempo, tá vendo? Vai ser paralelo. Aceleração maior que zero ou aceleração menor que zero, tá vendo? Se for maior, se o movimento for acelerado, ele vai estar acima. Se ele for retardado ou regressivo, né? Retardado, ele vai estar abaixo da linha do tempo. Se o gráfico, esse gráfico aí no caso, ele vai retratar a velocidade que é reta, certo? É uma linha reta também, que é uma equação de primeiro grau. Nós temos aqui o movimento acelerado, tá vendo? Progressivo. E aqui o movimento retrógrado ou retardado. A aceleração maior que zero e a aceleração é menor que zero. Olha só, a origem do espaço é a mesma, tá vendo? Da reta da velocidade. E aqui é uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau. V que é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que vai diferir aqui a aceleração, se vai ser positiva ou negativa. Se o movimento é acelerado ou ele é retrógrado. Retardado. Já o gráfico do espaço vezes o tempo, ele é uma parábola. Por que uma parábola? Porque o movimento ele é variado, uniformemente variado. Então o que acontece? Aqui a fórmula já sabe que é sorvetão, né? Então o que acontece, gente? O movimento ele não é constante, tá vendo? Então vai haver uma variação, a velocidade vai ser variável com base na relação entre o espaço e o tempo. Então tem momento que ele vai estar acelerando mais rápido, tem momento que ele vai estar mais lento, tá vendo? Então por isso que ela é sempre em fórmula de parábola. Se aqui A é maior que zero, a parábola é para baixo. Se a aceleração for menor que zero, a parábola é para cima, tá vendo? É o contrário. Então, nós lembrando que aqui, ó, aceleração maior que zero. Aceleração menor que zero. Aqui o movimento é progressivo, acelerado. Aqui o movimento é retardado, ok?
quando há mudança de sentido, tá vendo? Nesse ponto e nesse ponto aqui, ele é uma mudança de sentido. Por quê? Vamos supor aqui, ó, estava descendo, descendo, descendo. Quando ele chegou nesse ponto, ele começou a subir. Nesse ponto aqui, quando há mudança de sentido da trajetória, a velocidade ela é igual a zero. Tanto faz de na aceleração maior que zero ou na aceleração menor que zero. Ele estava subindo, desacelerando, desacelerando. Quando chegou nesse ponto aqui, a velocidade ó, é igual a zero. Ele começou a acelerar novamente, tá vendo? Então, lembre-se, sempre que há mudança de sentido nesse movimento, a velocidade dele vai ser igual a zero. Outra coisa interessante que a gente pode ver, assim como no movimento uniforme, se a gente calcular a área, tá vendo? A área desse movimento, nós vamos encontrar ΔV. Então, a área é numericamente a variação de velocidade. Está vendo aqui que diz a área do gráfico, a área ao lado do gráfico da aceleração nos fornece o ΔV. Tá vendo? Então, o que acontece? Nós temos aqui T2 e T1, nós temos ΔT vezes a aceleração. Tá vendo? Nós temos um gráfico do tempo e aceleração. Então, a origem do espaço é zero. Então, aqui é só multiplicar a variação de tempo vezes a aceleração, ou seja, base vezes a altura. Tá vendo? E aí eu vou encontrar a área e consequentemente, a variação de velocidade desse movimento. O gráfico da velocidade, temos duas relações. Olha só, quando está falando da velocidade em relação ao tempo, nós temos duas relações. A área abaixo do gráfico nos fornece o ΔS. Ó, esse espaço aqui, tá vendo? A parte de baixo do gráfico, eles vai nos fornecer ΔS. Toda essa parte azul aqui, ou verde, não sei, depende do ponto de vista. Isso aqui, a parte de baixo, ele vai fornecer a variação de espaço. E a parte de cima, ele vai fornecer a variação de velocidade, certo? Então, essa área de baixo, ela é numericamente igual ao espaço e a parte de cima, tá vendo? A tangente vai ser igual à aceleração, perdão, eu falei que era velocidade, mas é aceleração. Então a parte de cima, essa parte aqui que vai dar a tangente, ela vai também velocidade em função do tempo, tá vendo? Então a tangente do ângulo é a aceleração. Cateto oposto, cateto adjacente, tá vendo? ΔV, ΔT. Aí, consequentemente, nós vamos encontrar o espaço ou a aceleração desse movimento. No gráfico do espaço, podemos achar o valor da velocidade fazendo a tangente do ângulo. Olha só, o movimento é uniformemente variado, tá vendo? Em forma de parábola, ok? Mas se eu encontrar aqui, ó, fazer a tangente dessa reta aqui, ó, desse ângulo, tá vendo? Pronto, aqui tem um ângulo, tá vendo? 90 graus, tá vendo? Em relação ao tempo. E aí, desse ponto aqui, se eu fizer uma reta, tá vendo? Essa reta aqui, essa tangente aqui vai ser igual à velocidade, tá vendo? A velocidade, se eu fizer a tangente desse ângulo, eu encontro a velocidade, lembrando que eu estou falando de um movimento uniformemente variado aí. A função horária do espaço e velocidades média no movimento uniforme. Olha o que é que diz aqui. A partir do gráfico da função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, pode-se obter função horária do espaço do movimento uniforme, a área delimitada pela curva e pelo eixo das abscissas entre t igual a zero, tá vendo? O tempo igual a zero, e t, é numericamente igual à variação do espaço ΔS no espaço de tempo considerado. Ou seja, sendo a função do movimento uniforme V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, ΔT, a gente sabe que é o tempo final menos o tempo inicial. Não é isso? Então, nós temos aqui que a área é numericamente igual à variação de espaço, certo?
Então, olha só, nós temos um movimento uniforme. Para achar o espaço, aí nós vamos lembrar lá daquele esquema que eu mostrei para vocês nesse instante. B base vezes base menor vezes base maior e assim por diante, dividido por 2 vezes a altura ou vice-versa. Então aqui eu tenho a V, ΔS, que é a variação de espaço, é igual a V, ó, V mais V0, tá vendo? A soma dos dois, dividido por 2, vezes ΔT, a variação de tempo. Então, já que eu fiz isso daqui, eu posso encontrar a área, tá vendo? Se eu encontrei a área, consequentemente eu achei o que? A variação de espaço desse material, então desse movimento. Já se nós tivermos aqui, ó, como ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial, nós vamos saber que a velocidade média desse movimento, tá vendo? A velocidade desse movimento é igual ao quê? A velocidade, aqui a final, velocidade final, mais a velocidade inicial dividido por 2. Ou seja, para encontrar a velocidade aqui, para encontrar a velocidade média desse móvel, eu faço o cálculo do triângulo, tá vendo? Faço o cálculo do triângulo, achei a área do triângulo, consequentemente também eu achei a velocidade média desse movimento. E aí nós temos aí alguns gráficos do movimento uniforme, certo? Uniformemente variado, perdão. Então aqui nós temos função do primeiro grau, ou de segundo grau, perdão, sorvetão. Uma função de primeiro grau, se estiver falando do movimento, e lembrando que a aceleração também é constante no movimento uniformemente variado. Então o que acontece? Ó, quando a aceleração é maior que zero, nesse ponto aqui é o ponto que ele muda a trajetória, então V é igual a zero. Esse zero é onde começa o movimento. Nós temos um gráfico, tá vendo, do espaço em função do tempo. Nos dois casos, só muda o tipo de movimento. Então aqui vê a aceleração maior que zero, a aceleração aqui é menor que zero, certo? Então nós vamos ter sempre uma função do segundo grau, sorvetão. Já quando a gente está falando de um movimento, da aceleração do movimento, a velocidade em função do tempo, nesse ponto aqui é onde começa o valor de V, que vai ser igual a zero. Então, olha só, nesse ponto daqui até aqui, o movimento é retardado, tá vendo? Nesse espaço aqui é retardado. Daqui para aqui, o movimento ele vai ser acelerado. Lembrando que esses dois gráficos eles trabalham juntos, tá vendo? Esse daqui está falando do espaço em função do tempo e esse aqui da velocidade em função do tempo, tá vendo? Então, o que acontece? Se o movimento, a aceleração é maior que zero, e ele começou V0, tá vendo? A aceleração aqui antes, ela era negativa, tá vendo? Porque está abaixo do zero. No V0 ele é igual a zero. Então nesse passo aqui, ó, o movimento é retardado. E a partir daqui, quando ele passa do espaço da reta do tempo, ele vai ser acelerado. Já aqui, quando a aceleração é menor que zero, nós vamos ter o processo inverso. O V0 está aqui em cima, tá vendo? Nesse passo aqui ele é retardado. E daqui para cá ele vai ser acelerado. Analise o gráfico, ele está subindo. Então ele está desacelerando, ele está perdendo velocidade. Então já que ele está perdendo velocidade, o movimento é retardado. Quando ele começa a descer novamente, esse movimento ele passa a ser acelerado. Ok? Aqui ó, o movimento é acelerado, vai reduzindo. E aí o que acontece? Ele começa a ser acelerado, tá vendo? Ele vai mudando o tipo de movimento, ok? E a aceleração, ela é constante, então assim, a função do gráfico em relação ao tempo, ela é constante, ok? Se for surgir algumas dúvidas desse conteúdo, vocês podem tirar as dúvidas lá no grupo, né? E aí eu vou sanando essas dúvidas que vocês vão tendo aí em relação a esse conteúdo. Na próxima aula nós vamos ver alguns exercícios relacionado a esse assunto,
para facilitar aí no entendimento do conteúdo de vocês, ok? Para fixar mais esse conteúdo. Então, até a próxima.